Caros amigos, cá estamos então neste meu terceiro vídeo da nova Alma Lusa, mas persisto na mesma sobre a política. Portanto, é o segundo de uma forma diretamente política. E evidentemente aí é inevitável, não se pode evitar a questão do 25 de Abril. No último vídeo falei sobre esses três objetivos do golpe de Estado, do golpe militar, dos capitães de Abril. Como todos sabemos, foi o descolonizar, o democratizar e o desenvolver. Só para dar mais uns toques, enfim, se me permitem que fale desta forma, o próprio descolonizar, que foi, no fundo, que eu disse no último vídeo, que era diferente de colonialismo, nós não fomos praticar colonialismo. A aventura portuguesa, aos quatro cantos do mundo, a nossa ideia, desde o início, aliás, foi até, podemos talvez até falar num espírito cruzada, mas foi levar a fé de Cristo. Claro que depois isso foi-se alterando e misturou-se, não há dúvida nenhuma, com negócios e com comércio, mas também diga-se como é que se podiam construir barcos sem comércio. Podíamos levar as caravelas pintadas com a cruz de Cristo nas caravelas e como é que isso subsistia em termos empresariais, em termos económicos? Quem pagava isso? Evidentemente tinha que haver comércio. E não tem mal nenhum que houvesse comércio. E até já agora, dando resposta sobre a questão da escravatura, que tanto se fala, é bom dizer que a escravatura sempre houve. E não foi inventada por nós. Aliás, os escravos negros que levámos da África para o Brasil eram trazidos por outros negros até às praias de África e depois é que eram por nós transportados para o Brasil. Mas a escravatura era feita entre vencedores e vencidos, em que os vencidos eram tornados escravos. E mais, uma coisa que pouco ou nada se fala, a principal escravatura que havia antes dessa era a escravatura islâmica. Quem iniciou a escravatura negra em África foi o Islão. Bem, mas isso seria sairmos da questão do 25 de Abril. Só para dizer então que os portugueses que foram para Angola e para Moçambique queriam fazer no fundo um novo Brasil, novos Brasis. Muito simplesmente porquê? Porque queriam lá ficar. Foram para lá, queriam morrer lá e ficar lá. Queriam ter os filhos lá. É completamente diferente do que fez, por exemplo, para dar outros exemplos negativos, neste caso muito concretamente bem negativos, o que fez, por exemplo, a Holanda e a Inglaterra, foram só, exclusivamente, para esses sítios, para esses países colonizar, no fundo, explorar a riqueza, trazer os lucros para a Inglaterra ou para Amsterdão, e não era para fazer novos países como fizemos nós no Brasil ou em Angola. Portanto, os retornados vieram para cá de uma forma compulsiva, obrigadas, e de uma forma que foi completamente desastrosa. Aliás, o 25 de Abril provocou a aceleração imediata de uma coisa que devia ser a escolha, ou seja, o ideal seria os portugueses ficarem lá, os portugueses, enfim, daqui de europeus, ficarem em Angola e Moçambique e fazerem novos países, como aconteceu com o Brasil, e no fundo é isso que devia ter acontecido. Não aconteceu assim e a responsabilidade direta disso foi da péssima descolonização feita pelo 25 de Abril, inclusive por Mário Soares, que teve que fazer tudo à pressa, possivelmente pressionado pelos militares que estavam completamente ligados ao PCP, e o PCP fazia às vezes de vassalo da União Soviética, e aquilo que era português durante 5 séculos passou para a esfera da União Soviética em 2 meses. Isto foi o descolonizar do 25 de Abril. O democratizar, já aqui falámos, meus caros amigos, era uma questão de tempo. A tendência da Europa seria a democracia. Aliás, aqui ao lado da Espanha, democratizou-se sem nenhum golpe de Estado. Portanto, não foi preciso nenhum 25 de Abril em Espanha. O que aconteceu foi que a tendência natural do mundo era precisamente a via democrática. Um dia podemos discutir se é inteiramente justa, se não, se deve ser combinada com outras formas de expressão governativa, social e política, mas não é isso que nos traz hoje aqui. Já falámos aqui noutra vez como o democratizar foi coxo, foi manco, não teve a tensão dialética entre esquerda e direita e, portanto, chegamos ao que é hoje a preponderância completa da esquerda, não só em Portugal, mas como na Europa e no mundo dito ocidental. E um dia falaremos talvez do que é a tendência do wokeismo, em que esse woke acordar é exatamente o contrário. O que se passa é que nos adormecem, né? Ficamos narcotizados com essa pecha moderna do que é o wokeismo ou do que é o politicamente correto. Também ficaremos para outra altura para falar sobre esses temas se for necessário.
A Alma-Lusa de certeza que não passa por aí. Ou pelo menos a renovação da Alma-Lusa. Por outro lado, a palavra desenvolver, vamos lá ver. Desenvolver é o contrário de envolver. Desenvolver é o contrário de envolver. Ora, nós estamos envolvidos pela nossa própria essência. Aquilo que nós somos foi sempre a ligação, como falamos na última vez, ligados ao mar, ligados, somos um país atlântico, um país que subsistiu independente por dar novos mundos ao mundo. Foi isso que fizemos. E ao anularmos essa nossa ligação com a semente marítima, que é o que fez o 25 de Abril, precisamente embrulhámos-nos. Ou seja, não permitiu que continuasse a vir ao de cima aquilo que sempre nos norteou como um país independente. Precisamente a nossa ligação ao mar e, evidentemente, a nossa autonomia em relação à Espanha. Uh, o que tudo isto desembocou foi numa outra D que nunca ninguém fala e que o 25 de Abril, no fundo, não digo que o fizesse propositadamente, mas foi aí que nos levou. E a outra D que é a palavra depender. Dependência. Ou seja, este país independente ao longo de 9 séculos, este país que é de certeza o país mais antigo do mundo nas suas fronteiras. Eu digo nas suas fronteiras, não há outro país, nem sequer na Europa. Se alguém souber, que indique-me outro país com as fronteiras tão antigas como as nossas. Com exceção dessa pequena borbulha, esse pequeno furúnculo que é a questão da Olivença. Por enquanto não vamos tocar nesse ponto. O importante aqui é que não houve 3 Ds, caros amigos. Houve 4. E este quarto D é definitivo. Lá está outro, espero que não seja definitivo. Que é o da dependência. Nós ficámos dependentes da Europa. Ao nos desligarmos do mar, abrimos as portas para a Europa e vivemos como pedintes. É nisso que nos tornamos. E essa dependência, pelos vistos, vai estar a ser acentuada pela conjectura federalista que se aproxima da Europa e às tantas passamos a ser mais uma região da Europa, enfim. Assim como é a Andaluzia, como é a Bretanha, como é o Piemonte, somos mais uma região da Europa. É para isso que levaram o país, por não ter a capacidade de manter a sua autonomia, as suas possibilidades de decisão, porque a Europa, enfim, eu até admito a ligação à comunidade europeia, ligando, por exemplo, uma livre circulação de pessoas, de bens, de capitais, já vezes tenho um pouco de dúvidas, enfim, de serviços, que era isso o início da comunidade europeia. A União Europeia, como querem fazer, vai sair a geneira, porque querem fazer algo similar ao que se passou com os Estados Unidos da América, fazer os Estados Unidos da Europa, e vai dar a geneira por uma razão muito simples. A Europa é exatamente caracterizada por ser países antigos, países, portanto, marcados ao longo de séculos por particularidades muito distintas, e é isso que faz de Portugal diferente da Espanha, Espanha diferente da Inglaterra, a Inglaterra diferente da Itália e por aí fora. E este mosaico que é a Europa, é isso que é a sua riqueza. Aliás, que é de facto o continente também mais recortado, o continente com mais ligação ao mar, e não é por acaso, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, destas 4 nações saíram as línguas mais faladas no mundo, tendo a questão que é a sui generis do mandarim, do chinês, para que agora não é chamado, precisamente desses países mais recortados, ligados ao mar, saíram aquilo que mais colonizou o resto do mundo, dito mundo ocidental. Só para terminar hoje, apenas portanto para dizer que este mosaico está transformado numa manta de retalhos, ou seja, é como se fosse uma espécie de... Como é que é dizer isto? É como se fôssemos a fundar uma cooperativa feita por octogenários, feita por velhos. Não dá resultado. Uma cooperativa, uma cooperação genuína tem que ser feita por gente nova, por gente, como continua nos Estados Unidos da América. Agora aqui na Europa, feita assim, o que vai acontecer é o costume. É o eixo Paris-Berlim, França-Alemanha. A França trata das questões quando é preciso alguma coisa militar mais extraordinária e a Alemanha trata da parte económica e financeira. E, portanto, a Portugal, infelizmente, deixa-nos em turismo. Nós, neste momento, somos uns simples criados de bandeja na mão a servir cerveja e whisky. É este turismo em massa e Portugal é uma praia bonita. Um país à beira-mar plantado, mas transformado numa praia para servir os turistas que aí chegam em massa. Triste destino para um país durante 9 séculos independente, do qual o 25 de Abril fez exilar a palavra pátria para nos deixar isto. Pobre Portugal.
é preciso de facto uma nova alma lusa.